Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer essa saia de franjas que está aí no início para vocês. Então, eu vou utilizar uma linha para a base e eu vou utilizar outra linha para o cos e para as franjas. E nós vamos começar com o seguinte, fazendo um cordão de correntinhas na medida do quadril da sua cliente ou no seu quadril, caso você vá fazer a saia para você. Então, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas e volto pra gente continuar. Finalizado o nosso cordão de correntinhas, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos voltar no quarto ponto, vamos fazer um ponto, vamos voltar no quinto ponto, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um ponto alto, e aqui ele já vai dar a correntinha de separação no primeiro vezinho. Então, eu vou saltar 2 pontos, 1, 2, e no terceiro, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu vou fazer isso aqui até terminar o meu cordão de correntinhas. Vou pular 2 pontos, no terceiro, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo 2 correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha e faço um ponto alto no mesmo espaço. Então, nós vamos fazer até o final, até completar o nosso cordão de correntinhas dessa forma. Finalizei aqui meu último vezinho, então é agora que nós vamos fechar a volta. Por que que não fechamos com as correntinhas? Para que elas não fiquem retorcidas e quando nós formos fechar, elas fiquem ao contrário e nós temos que desmanchar todo o nosso trabalho. Então, nós vamos fechar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo e vamos continuar aqui. Dentro do primeiro vezinho, com um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto alto, que vai formar o nosso vezinho aqui. E assim, nós vamos fazer ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dentro de cada vezinho por toda a volta. E vamos fechar sempre com um ponto baixíssimo, iniciando a carreira com um ponto baixo aqui dentro. Sobe 3 correntinhas e faz o outro ponto alto dentro do mesmo vezinho. Essa parte aqui, nós podemos juntar ela para ela não ficar solta, mas não se preocupem com ela, porque depois o cos vai ser feito nessa base aqui. Então, de qualquer forma, ele vai ser fechado. Tá? Então, é só fazer o ponto baixíssimo e fechar ela aqui para que a nossa volta fique certinha, tá? Então, com isso, a gente vai fazer as carreiras. Como ainda nós vamos fazer o cos aqui, então, nós vamos fazer no comprimento da saia de 30 a 32 centímetros, para que ela não fique muito comprida
inclusive para depois ter que colocar as franjas, porque senão ela vai ficar uma saia lá no joelho. Não é isso que nós queremos, não é verdade? Pessoal, eu quero deixar aqui para vocês que eu fiz essa miniatura aqui porque eu esqueci, na verdade, de gravar o início, sabe? Depois que eu lembrei que eu não tinha feito a gravação. Então, qualquer dúvida é só vocês voltarem um pouquinho, né? Que vai dar certinho aqui. Outro detalhe, eu estou fazendo com essas duas linhas, porque essa linha aqui da base é uma linha que eu comprei, que eu usei uma peça e eu não gostei de trabalhar com ela. Então, como eu vou fazer uma peça para mim, não é para uma cliente, eu vou utilizar ela. Então, aqui, pessoal, eu já fiz algumas carreiras, mas a partir da segunda, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, vai subir uma correntinha. No meio aqui do Vzinho, do primeiro Vzinho, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para o ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto dentro do Vzinho. E Vzinho em cima de Vzinho, até nós finalizarmos a carreira. Então, aqui vai ser um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dentro de cada Vzinho da nossa base, que é a partir da segunda carreira até o tamanho desejado da saia, que geralmente é de 35 a 37 centímetros. Lembrando aqui também, pessoal, que ao passar para o próximo Vzinho aqui, a gente não faz correntinha de separação, tá? É Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e eu já passo direto para o outro Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, é só seguir esta sequência. Eu vou fazer aqui essa carreira e volto para finalizar com vocês. É interessante também, pessoal, a gente fazer a conferência aqui para ver se todos os desenhos estão com os dois pontos altos, né? Para que não tenhamos que desmanchar toda a carreira e fazê-la novamente. Então, fez uma certa quantidade de pontos, dá uma conferida para ver se tá tudo ok antes de chegar no final da carreira, tá bom? Então, finalizei aqui a minha saia, ela ficou com 30 centímetros. Deixa eu contar aqui quantas carreiras nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 carreiras, entre 27 e 27 carreiras. 30 centímetros. A partir daqui, nós vamos começar o cos. Então, como eu falei no início do vídeo, eu vou usar duas linhas diferentes, né? Uma pro cos e uma pra base. Essa linha que eu vou usar pro cos e pras franjas é a linha cordonê. E essa da base você pode utilizar tanto a linha Raíssa, a linha Rayon Tex, ou uma linha de algodão mesmo que você tenha, que seja, né, muito parecida com a cor das franjas que você vai fazer, tá? O nosso cos, eu já comecei ele aqui, então nós vamos fazer uma carreira de Vzinhos. Nós vamos iniciar com uma carreira de Vzinhos por toda a volta, na linha que nós vamos fazer as franjas. Então, eu já fiz aqui a minha carreira, e ao finalizar, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos por toda a volta. Então, é um processo mais simples, né? Que eu não vou ficar aqui explicando como fazer pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer aqui
ponto alto. Eu pego aqui dentro dos pontos altos, no meio do Vzinho e em cima do outro ponto alto do Vzinho. Dentro do primeiro ponto alto do Vzinho, um ponto alto no meio do Vzinho, onde tem a correntinha, e um ponto alto em cima do ponto alto, do segundo ponto alto do Vzinho. Então, vai ficando assim. Um ponto alto no meio e um ponto alto no segundo ponto do Vzinho. Então, é como se nós fizéssemos aqui 3 pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto pra gente continuar. Pessoal, finalizei aqui a primeira carreira de pontos altos. Então, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, prendendo o elástico. Depois, uma carreira de pontos altos. Depois, uma carreira de pontos baixos, prendendo mais uma camada de elástico. Depois, mais uma camada de pontos altos e para finalizar, a última camada de pontos baixos com um elástico. Então, pessoal, finalizei aqui a nossa primeira carreira do cos de pontos altos e a partir dessa carreira, nós vamos colocar o elástico. Como que nós vamos fazer a medida do elástico? Nós vamos medir de 15 a 20 centímetros a menos que a cintura da nossa cliente ou da sua cintura, se você estiver fazendo para você. E vamos cortar para a gente conseguir colocar 4 voltas. Então, por exemplo, eu vou medir aqui no elástico. Ó, vamos supor que deu aqui 40 centímetros. Então, eu vou pegar aqui o elástico, vou colocar 40 centímetros, sem esticar, tá? E vou puxar aqui. Aqui eu tenho 2 voltas já. Três voltas. Quatro voltas. Então, eu vou colocar com 4. Aqui, eu posso cortar, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 2 pontas, esse aqui eu já amarrei, olha só, a gente vai deixar ele todo esticado e vai amarrar as 2 pontas. Após amarrarmos, nós vamos dobrar ao meio e ele vai ficar com 2 voltas. E nós vamos dobrar mais uma vez, e ele vai ficar com 4 voltas. Aqui na saia, eu sempre gosto de prender ele nos 4 cantos, pois me ajuda a manter, não perder o ponto em que eu preciso fazer, e fica mais fácil também. Então, eu já coloco aqui no início. Pego aqui o meio, vou medir aqui o meio da saia, já prendo aqui na outra ponta. Prendo aqui na frente, na parte da frente, cadê? Mais ou menos no meio também. E aqui atrás. Isso me ajuda a conduzir o elástico, né? Ele não ficar soltando, ele não ficar... E a gente vai fazendo aquelas puxadinhas, ó.
Pessoal, então aqui é o seguinte, ó, o meu elástico já está preso, eu finalizei aqui o último ponto alto, então como que nós vamos fazer aqui o elástico? Vamos segurar ele aqui no primeiro ponto, e a gente vai passar aqui, ó, por baixo, a gente não vai pegar naquela cabecinha do ponto alto não, pra ficar mais firme, tá? A gente vai passar no meio. Vocês estão vendo que o meu elástico é branco e a linha é dourada, mas não aparece, tá? Eu já fiz o teste em outras peças e deu super certo. Então, a gente vai fazer aqui. Esse aqui eu já até vou tirar o grampo aqui, senão ele vai me atrapalhar. Então, é aqui, ó, ponto baixo, dentro de cada espacinho desse aqui, o nosso ponto alto. Sempre observando aqui, ó. Se não tá ficando nem um fiozinho pra fora, nesse caso aqui ficou, então a gente volta e faz novamente, pra pegar todos os fiozinhos. E então, nós vamos fazer uma quantidade de pontos e vamos dar essa puxadinha aqui, pra ele ir se ajeitando e não ficar aparecendo tanto aqui no cos. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta. Pessoal, tô tentando fazer de um jeito aqui que fique melhor a visualização, tá? E não fique sombra. Então, eu vou continuar passando alguns pontos aqui, ó, pra vocês verem. Olha só como que não aparece. É bem sutil mesmo, tanto do lado de dentro como do lado de fora, né? Direito e avesso. Então, é o seguinte, no meio dos pontos, é aqui, ó. Ó, aqui vai ficar mais fácil pra gente visualizar, ó. Então, eu vou passando aqui. Não é nessa voltinha aqui do ponto, ó, tá vendo? Entre as duas correntinhas. Nós vamos passar aqui, ó, embaixo da correntinha aqui do ponto. E aí, a gente vai olhando aqui e vai fazendo essa puxadinha aqui, ó. Que aí ele vai ajustando aqui atrás. Olha só. E não aparece. E na frente também não. Aqui porque tá muito pertinho da câmera mesmo. Mas se a gente colocar, ó. Assim que a gente colocar as franjas, que vai ser aqui, ó. A partir dessa carreira, a gente vai conseguir perceber. Então, é isso. A gente vai fazer esse processo aqui, uma carreira de pontos altos e uma carreira de ponto baixo com elástico por 3 vezes, tá? Eu vou fazer aqui e volto para finalizar com vocês. Bom, pessoal, eu finalizei aqui a saia, o comprimento e o cos. Ela ficou com um total de 36 centímetros. Aqui eu tinha falado para vocês que seriam 3 carreiras, mas eu achei melhor fazer 4 e ficou bem melhor com as 4. Uma, ponto alto, ponto baixo com elástico, mais uma de ponto alto, uma ponto baixo com elástico, mais uma de ponto alto, ponto baixo com elástico, ponto alto e ponto baixo com elástico. Então, essa aqui é a última carreira do nosso cos. 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto alto, 1, 2, 3, 4 carreiras ponto baixo com elástico. Ela vai ficar meio franzida assim mesmo. Ó, mas quando você colocar ela no corpo, ela vai esticar e vai ficar bem bonita. Agora nós vamos medir a altura que nós vamos colocar as franjas. Então, nós vamos colocar as franjas entre essa carreira de Vzinho que a gente fez com
a linha cordonê e a primeira carreira de pontos altos. Então, eu vou medir a partir daqui, da primeira carreira de pontos altos até mais embaixo aqui na nossa saia. Aqui eu tenho 40 centímetros, então eu vou cortar 80 para poder a gente dobrar, né, o fiozinho. Então, pessoal, pra gente colocar aqui as franjas, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, ó, entre o Vzinho e a primeira carreira de pontos altos, vamos colocar os fios e puxar com uma agulha. Então, nós vamos buscar... Faltou um aqui. Então, aqui nós vamos puxar até o meio, né? Ponta com ponta. E vamos fazer um nozinho, ó. Segura aqui os dois lados, passa e dá essa voltinha, porque esse nó, ele fica mais firme que aquele outro que é mais simples. E só dá essa puxadinha. Eu coloquei aqui, eu vou colocar com 6 fios dobrados ao meio, que vão dar 12. Se eu achar que tem que colocar mais, depois eu acrescento mais um. Então, eu vou fazer aqui em todos os espaços. Pessoal, talvez vocês escutem aí alguns gritos, barulhos, tá? Nos vizinhos aqui, então podem desconsiderar. Eu aconselho vocês a colocarem não mais que 8 fios, tá? Para não ficar muito pesada a saia. Então, de 6 a 8, tá bom? Pessoal, e eu falei pra vocês que nós vamos cortar 40 centímetros, mas pelo seguinte motivo, que nós vamos ainda fazer o corte aqui nas pontas, né, para elas ficarem bem certinhas no final. Então, a gente vai medir e vai cortar um pouco maior, sim, porque senão elas vão... Além de ficar feia nas pontas, pode ser que elas fiquem curtas, principalmente na parte de trás, né? Então, é sempre um pouco maior mesmo, tá? E então, agora é só colocar as franjas. Eu vou colocar aqui as minhas franjas e depois eu venho mostrar pra vocês como ela ficou com todas as franjas.